Fala galera, meu nome é André Araújo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou piloto brasileiro, moro nos Estados Unidos. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre como que vai ser esse voo. Vou fazer um voo aqui de Reno, Nevada, para Santa Bárbara, na Califórnia. Vai ser um voo de aproximadamente 50 minutos, vai ser um passageiro, o tempo tá bom. E assim que eu chegar no avião, vou preparar o avião, fazer o pre-flight, que a gente fala. Checar o óleo, checar a condição do pneu, checar também a parte documentacional do avião, os itens ali que envolve a parte externa e catering também do passageiro e nosso, né? Catering é a comida, bebida, alguma solicitação do passageiro. Eu trabalho um rotation de 8x6. Nesses 8 dias de trabalho, normalmente um dia um piloto fica de pilot flying, ou seja, um fica voando e faz todo esse trabalho externo do avião em coordenação com o pessoal de solo para abastecimento, acompanhar abastecimento, setar o painel de abastecimento na aeronave, ver essa parte de gelo, café, jornal, fazer essa inspeção externa, checar o óleo, checar pressão hidráulica, esse tipo de coisa, né? Enquanto o outro fica preparando a cabine, né? Que tem que setar todo o painel de acordo com a navegação que vai ser. E aí, assim, quando os dois acabarem, a gente se encontra na cabine e faz o briefing. Aí eu vou e falo pro colega como que vai ser o voo, né? Falo sobre meteorologia, falo um pouco sobre o aeroporto, tamanho da pista, quanto que a gente precisa de pista para decolar, como na origem, como no destino, né? É o tamanho de pista, para onde a gente está indo, aonde que a gente vai parar o avião. A gente para em FBO, né? Que é terminal privado para aviação executiva aqui nos Estados Unidos. E aí a gente combina isso tudo, como vai ser decolagem, se tiver algum problema, alguma pane, se tiver que retornar, o tempo tá bom, se tiver para algum alternado, esse tipo de coisa que a gente fala no briefing. Eu uso esse aplicativo FlyFlight, a gente está saindo de Reno para Santa Bárbara, na Califórnia, vai ser um voo de 50 minutos, 304 milhas náuticas. A gente vai decolar às 8h30 da manhã, na verdade. Agora são 7h16. Eu tenho um outro aplicativo aqui que eu seto toda essa parte de combustível. Então a gente está com 3.500 de combustível, libras. E aqui eu consigo verificar quanto que a gente precisa. A gente precisa de pelo menos 3,158. Então tá dentro. A gente já pousou lá com bastante combustível. 2,100, ainda vai arredondar um pouco mais para cima. Então aqui eu consigo ver a rota toda, os pontos, os waypoints, né, da rota que a gente vai passar. Eu consigo, em rota, eu verificar aqui para cross-checar, ver se está batendo com a navegação o consumo de combustível e o tempo em rota também. Muito importante fazer isso, mais para os voos longos. Voo curto não precisa. Aí aqui tem informação dos dois aeroportos, tamanho da pista, quantas pistas tem, os FBOs, qual FBO que a gente vai parar. Então eu consigo, por exemplo, se a gente estiver pousando na 35 da direita, a gente vai livrar aqui o avião e já vai entrar aqui na Stella Aviation, tá vendo? Então a gente consegue programar isso durante o briefing. Esse aqui é Reno, claro, a gente está saindo daqui, a gente vai sair desse FBO aqui, então decolando da 17 da esquerda, vai ser um táxi bem curto. Então normalmente aqui a gente já faz todo o briefing antes de taxiar, porque aqui vai ser bem curto, já entra aqui para decolar, concorda? Se fosse numa outra cabeceira, aí teria que taxiar o avião aqui pela taxiway, cruzar a 26, e aí seria diferente, poderia fazer algum briefing, por exemplo, durante o táxi. E aqui em Santa Bárbara a mesma coisa. Então pousando a 07, que é a única que tem, a 07 e a 25 é a única que tem procedimento de precisão. Essas duas pistas menores aqui não tem, então provavelmente vai pousar na 07, a gente está indo para Signature. Então a gente vai, né, pousar e vai livrar aqui, ó, para ir para lá para FBO, tá vendo? Mais ou menos isso. Aí aqui a gente checa o plano de voo, se está tudo ok, se tem a previsão de gelo na decolagem, durante o cruzeiro, em descida, se tem a previsão de alguma formação de gelo, né? Pra gente ficar preparado aqui na rota, o vento, para onde que está o vento. Tem todas as informações em níveis diferentes, a gente precisa mudar de nível para pegar um vento melhor, para consumir menos, né, combustível. E aqui meteorologia também, metade e TAF, de hora em hora, tá vendo? A gente está em Reno, indo para Santa Bárbara. That's nice. Então quando chega aqui no avião, ó, faz o pre-flight, né? Faz parte do pre-flight. Realmente deixo nessa janela aqui, pelo menos uma, que é de emergência, aberta, com segurança. Guardo ali aqui no cantinho. Aí o pessoal do solo já conectou ali o GPU, né? Que é a parte elétrica externa. Aí eu já liguei ali a bateria. Aí eu venho aqui na página de elétrica. Tá aqui, ó, o GPU conectado, tem que estar no mínimo 27, tá 29 volts. Então tá com bateria suficiente, ou seja, o avião tá aceitando a carga na voltagem correta. Aí eu venho aqui, ó.
Todd, system test okay. Ficar um barulho aí alto, porque o fã do ar-condicionado estava muito alto. Pronto, agora ficou verdinho, estava branco, ó, 28.7. Já está suprindo todo o sistema, a parte elétrica. Agora a gente pode trabalhar com mais calma, sem usar a bateria do avião. É isso aí, galera, abastecemos o avião, tá pronto, tá com café, tá com gelo. Não tinha café normal, só tinha café decaf, que é sem cafeína, mas não tem problema. Não tem jornal também, normalmente a gente coloca jornal. Aqui no FBO não tem pra hoje, pra oferecer. Mas tá abastecido, a gente fez o pre-flight do avião, tá tudo ok. Preparamos a navegação, o cockpit tá todo preparado. Fizemos o briefing também já, de decolagem, de como que tá a rota. E tá tudo pronto. Então já pegamos o catering também. Então agora é aguardar o horário do passageiro, né? Faltam ainda praticamente meia hora. A gente faz tudo muito rapidinho. E é isso, estou aqui na sala de planejamento. Vou acessar um pouco o computador aqui. Agora a gente vai ter 4 etapas. Então eu vou filmando para vocês aí ao decorrer outros vídeos, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando. Deixe de dar o teu like. Comentário também é muito importante, saber se estão gostando, se querem saber alguma coisa específica da aviação. E como vocês podem ver também, mostrei um pouco aqui o FBO, né? Um FBO, eu não sei o ano que foi construído, mas com certeza reformado há pouco tempo. Tem sala de reunião, tem um vendor que a gente fala, né? Se quiser comprar um snack, bebidas, passa o cartão na maquininha ali, você pode comprar. Sala de Sky Lounge, né, para piloto, né, até passageiro também quiser descansar, assistir um filme, chegou muito cedo. No meu caso agora estou aguardando, poderia ficar ali. Tem essa sala de planejamento aqui, computador, quiser fazer um planejamento de meteorologia, de plano de voo, checar alguma coisa, né, no computador. Até um e-mail pessoal, alguma coisa nesse sentido, se tiver tempo. E é isso, muito bonito. Eu gosto muito daqui, é a segunda vez que eu venho para cá. E tem um Gulfstream aqui na frente, vocês viram, preto, lindo. E estava aqui quando a gente chegou ontem também de manhã, final de tarde que a gente chegou na verdade. E é isso, galera. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos voar! Bom, é isso aí, galera. Chegamos aqui em Santa Mônica, o voo foi bem tranquilo, um passageiro só. O tempo estava um pouco baixo ali, o teto da nuvem, como vocês viram, né? Não deu para filmar ali a aproximação, mas foi bem tranquilo, pouso tranquilo. Tinha um ventinho de cauda ali de 5 nós, mais monitorado. E agora eu tô aqui, ó, no FBO Signature, ó, um hangarzinho, muito legal, os aviões parados aqui, ó. Agora é tomar um café, reabastecer e ir para a segunda etapa. É isso aí, galera. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do Phenom 300. Esse cockpit aqui é G1000. O cockpit G1000 é uma versão antiga, porém muito bom. E agora já tem o G3000, G3000, que é um pouquinho diferente, um pouco mais, tem mais tela, mais touchscreen. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, para vocês terem uma ideia, para quem não conhece. Ó, aqui no lado esquerdo, a gente tem um painel elétrico, painel pneumático, teste que a gente tem que fazer de vez em quando aqui, ó. Durante o primeiro voo do dia, a gente faz um teste mais completo. E quando já turnaround, que a gente fala, um voo já em sequência, né, já é o segundo voo do dia, por exemplo, a gente faz um teste mais reduzido, mas a gente usa isso aqui também. Aqui embaixo a gente tem o painel de combustível, né, fazer cross-feed, se precisar balancear o combustível. Uma condição mais anormal, né, a gente não usa isso aqui no dia a dia.
as bombas hidráulicas, aí tem aqui questão do cinto, né, do passageiro, que mexe lá atrás no sinal para o passageiro ver se está com o cinto, para colocar o cinto ou não. Tem algumas outras funções aqui, painel de rádio, onde seleciona aqui qual rádio você quer escutar ou falar, selecionar algumas outras funções aqui também. Esse aqui a gente chama de PFD, que é o Primary Display, é o primário aqui, informações do voo, né? A gente tem aqui a velocidade, as velocidades pré-selecionadas aqui, altitude, 3.000 pés, aqui tem tipo uma bússola, né? A gente mostra aqui magneticamente para onde você vai ou deixa de ir. Aqui no caso a gente poderia selecionar em Nav Mode, que seria no GPS, para ele seguir o que está no GPS com o piloto automático. Só que no caso aqui a gente não tem uma saída GPS, a gente vai sair então em Heading Mode. Qualquer dia eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas só para vocês entenderem, as velocidades estão setadas, estão aparecendo aqui. Alguns controles aqui também, esse aqui eu chamo de MFD. Mostra aqui tem várias funções. Por exemplo, aqui você pode ver os sistemas, aqui a parte elétrica, ver a voltagem da bateria, a gente está com o GPU lá atrás, então está carregando aqui 27 volts. Depois que tirar, ele some daqui. A gente consegue ver o status também, a porta está aberta, então ele mostra aqui em vermelho, outras informações aqui em cima também. Ar-condicionado, temperatura, que a gente consegue mexer aqui, inclusive, na temperatura, ou deixar para o passageiro mexer na temperatura dele lá de trás, no caso. Então, um resumo bem rápido para vocês aqui. Combustível também, quanto a gente tem de combustível, em cada asa, se está balanceado, os números estão batendo. Essa parte aqui de Ice Protection, né? A gente tem algum sistema aqui de proteção de gelo, que a gente pode acionar eles aqui. Tá vendo? Tanto aqui para o windshield, né? Se a gente quiser ligar não, a gente liga aqui acima de uma determinada altitude para não congelar aqui. E tem dos motores também e das asas também. A gente pode confirmar aqui. No primeiro voo do dia a gente normalmente checa todo o sistema para ver se está funcionando. E aí tem algumas regras para você utilizar ele de acordo com determinada temperatura, etc. Aqui é o plano de voo, a gente está indo para outro lugar agora, saindo aqui de Santa Bárbara para Santa Mônica. Então, um voo de 30 minutos. A gente consegue ver o mapa aqui, ó, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, pressionar o Clear, ele mostra aqui a rota, tá vendo? Se consigo dar o range aqui, ó, para mais e para menos. É um voo curto, tá vendo? Aqui na própria Califórnia, sem passageiro. E aqui desse lado ele tem as mesmas informações do que eu tenho aqui na esquerda. Aqui em cima tem um controle que a gente usa para navegação, o Heading Mode que eu falei, que a gente mexe aqui no Heading, se você quiser manter uma proa e tudo mais. Aqui para usar o GPS, tem piloto automático, tem várias funções aqui. Aqui em cima fica o painel de luzes, né? Para taxiar, strobo, enfim, várias funções aqui também. E é isso, aqui embaixo a gente tem tipo um teclado, né? Se a gente quiser utilizar, para não ter que ficar girando aqui para achar as letras, para selecionar algum waypoint, algum destino. Para combater fogo, para acionar os motores, ignição, aqui tem a manete de potência, parking brake, o flap, ali tem os pedais. Aqui tem mais algumas funções aqui de pressurização, ar-condicionado. Aqui do lado tem a máscara de oxigênio, se a gente precisar. E é isso aí, galera. Esse aqui é um pouco do G1000 para vocês. Estamos aqui, ó, um Gulfstream G450 ali na frente. E ali está o terminal Signature. O tempo aqui está um pouco nublado. Mas é isso, ó. Estamos partindo. Acabamos de chegar de Reno. Um voozinho aí, aproximadamente quase 1 hora. E agora já estão partindo para a segunda etapa. Então é isso, galera. A ideia aqui é só mostrar um pouquinho para vocês. Falando bem rapidamente aqui, ó, claro, né? Tem muita gente que é da aviação já sabe. Fica mais fácil entender a terminologia, né? Os termos técnicos da aviação. Mas tem muita gente que gosta da aviação e que não entende. Então não vou entrar em tanto detalhe em termo técnico para não ficar complexo, que também não é a ideia do vídeo também. É só mostrar um pouco da rotina aqui com o piloto, voando aqui nos Estados Unidos. E é isso aí, galera. Espero que estejam gostando. Deixa o teu like, teu comentário, compartilha com a galera. É isso aí, vamos para cima. Até o próximo voo, galera. Fui!